Tá caro. O que eu vou fazer quando o meu cliente diz tá caro? Karine, eu queria fazer o teu treinamento, eu preciso dobrar o meu faturamento, mas o teu produto tá caro. O que a gente faz nessa hora? Eu quero ensinar para vocês hoje aqui uma técnica matadora que dá muito certo para quando o cliente diz tá caro. Só que tem um detalhe, eu preciso fazer um combinado com vocês. Essa técnica, ela só funciona quando verdadeiramente a objeção for essa. Quando a verdadeira razão pela qual o cliente não tá quando a verdadeira razão pela qual o cliente não tá te dando o sim dele for única e exclusivamente o preço. Porque o que eu vejo acontecer muitas vezes, né? Quando um empreendedor, um vendedor, né, entra na negociação e ele não tá preparado, ele não tem habilidade para negociação, ele não entende os passos e o processo, ele não tem um processo de venda estruturado, quando chega lá no final e o cliente coloca alguma objeção, ele na maioria das vezes acha que o problema é o preço. E aí eu preciso dizer para vocês, nem sempre é. Na maioria das vezes não é o preço. Então essa técnica que eu vou ensinar para vocês, ela só funciona se você fizer a lição de casa. Se você fizer tudo direitinho, se você entender as objeções e quando chegar lá no final e o cliente disser tá caro, você realmente tiver certeza que essa é a única objeção que está te impedindo de vender o seu produto, serviço ou solução para o seu cliente, certo? Então, bora lá. Por que eu falei isso, né, dessa objeção do preço? A gente vê muito vendedor despreparado por aí, achando que o problema ou a razão pela qual o cliente não compra é o preço. Mas o que acontece? Eu até notei aqui para não me perder e eu preciso trazer esses dados para vocês, porque isso não é informação minha, são dados universais, né? Todo mundo em algum momento já ouviu falar sobre isso. Mas o que acontece? 1% só dos clientes que não compram ou deixaram de comprar de você a razão é morte. 1% é morte. Não tem o que você fazer. Não tem como a gente mudar. 3% dos clientes que você perdeu ou das vendas que você não fez é porque o seu cliente mudou de endereço. Ele mudou de cidade, ele mudou de trabalho, ele não passa mais na tua vitrine, ele mudou de preferência e aí se ele compra na internet, ele acaba procurando outras coisas e o algoritmo acaba mostrando outras coisas no feed dele, então ele mudou, né? A terceira razão, então, 5% dos clientes que deixam de vender, de comprar da gente, é por causa da concorrência, eles conseguem ver maior valor agregado no teu concorrente, no que entrega um produto semelhante ao teu. Só 9% dos clientes que não compraram de você, a razão é por causa do preço. Ou seja, essa técnica que eu vou te ensinar, ela se aplica só em 9% dos teus clientes. O detalhe é que quando um empreendedor ou um vendedor está despreparado, ele acha que a maioria das pessoas que dizem não é por causa do preço. E na verdade, e eu já disse que não sou eu que estou dizendo, não é. Então, só para a gente terminar a linha de raciocínio aqui, 14% é por causa da qualidade do produto, né? E olha só, 68%, em média, 68% dos clientes que não compram o seu produto ou serviço é porque não gostaram do atendimento. Olha isso! E quando eu digo não gostaram, significa foram mal atendidos. E não entender a real objeção ou o que tem por trás da objeção do cliente é simplesmente não atender bem. É não atender bem o cliente. Então, isso entra na parte dos 68%. Olha que rica essa informação, né? Se quase 70% dos clientes que te disseram não compraram porque você não conseguiu atender do jeito como ele gostaria, não compraram porque você não tem as técnicas ou as habilidades suficientes ainda para converter essa venda, significa que mudar os teus números está nas tuas mãos. Porque os outros indicadores você não muda, mas o teu atendimento você pode mudar sim, com certeza.
Faz sentido para vocês? Então o negócio é atender bem, gente. Só 9% dos clientes que não compram é por causa do preço. E é muito engraçado isso, porque a maioria dos vendedores dizem que o problema é o preço, mas na verdade não é, certo? Então, Karine, olha só, eu olhei o teu material, eu participei da tua aula online, eu participei do aulão, eu assisto as tuas lives, minha venda tá lá no chão, eu realmente preciso dobrar o meu faturamento, mas o teu curso tá caro, o teu treinamento tá muito caro. O que a gente faz quando o cliente diz isso? Bora lá? Eu poderia aqui dizer para vocês, como dizem tem um monte de gente aí falando nas redes sociais, eu chamo de os gurus da motivação, eu poderia dizer algumas técnicas para vocês que todo mundo faz, como por exemplo, olhar para o cliente e dizer para ele, tá caro em relação a quê? Muita gente ensina isso. Olha para o cliente e diga, tá caro em relação a quê? Caraca, na hora que o cliente está na tua frente e diz que o teu produto é caro, você não consegue falar isso. Ou eu poderia simplesmente, outra técnica de venda, ou de quebrar a objeção de preço, eu poderia dizer para vocês, olhar para o cliente e dizer assim, tá caro é nome de japonês. Como assim tá caro? Caraca, chega a ser engraçado, mas tem um monte de gente ensinando isso, só que quando chega na frente do cliente, não sai. Então quando eu venho aqui falar com vocês, eu realmente assumo o compromisso de estar com vocês e trazer algo que de fato vocês vão conseguir aplicar e ter uma conversão bem legal. E por que eu sei isso? Porque eu sou vendedora também. Sou eu que vendo o meu produto, sou eu que faço a prospecção dos meus clientes, sou eu que sento na frente do meu cliente para apresentar uma proposta, então eu jamais vou por aqui apresentar alguma coisa que eu não consiga fazer ou que eu não acredito verdadeiramente. Então, bora lá? Imagine que o cliente falou isso. Eu gostei, Karine, realmente, eu preciso do treinamento, mas está muito caro. O que você vai fazer? Você vai dizer o seguinte para o seu cliente. Você vai dizer o seguinte para ele, você vai olhar na frente do seu cliente e vai dizer para ele o seguinte, eu te entendo, mas eu realmente preciso saber se faz sentido para você que realmente está caro. Eu sou uma pessoa que assim, não tem não tem meias verdades, então eu realmente preciso entender por que é que isso está caro para ti. Vamos fazer uma coisa? Você tem um papel e uma caneta aí? Preciso entender isso melhor. Pede para o teu cliente pegar um papel e uma caneta, uma folha branca, peguei aqui, uma folha branca, e pede para ele fazer um risco bem no meio. Olha, vou riscar aqui, fiz um risco bem no meio. Pede para ele fazer um risco no meio da tua folha e aí você vai dizer o seguinte para ele. Você já entendeu então quanto que custa o meu treinamento, né? Você já entendeu que para dobrar o teu faturamento hoje, o investimento que você precisa fazer é uma parcela mais 9 de R$ 97. Esse é o valor do investimento para você dobrar o seu faturamento, certo? Ficou claro para você? E o cliente vai dizer sim. E aí você vai dizer para ele, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Anota, tá? Vou anotar aqui, uma mais 9 de 97. Anota na metade da folha. E aí você vai olhar para o seu cliente e vai perguntar para ele, eu quero te fazer mais uma pergunta. Você acha que tem mais algum investimento além disso que você precisa fazer para acompanhar o treinamento? Tipo, internet, alguma coisa assim? E deixa o cliente pensar. O cliente vai pensar e vai dizer, não, tipo sinal de Wi-Fi, porque o treinamento ele é online, né? As aulas são online, então tem mais algum tipo de investimento que você acha? Não, porque da minha parte, esse é o valor do investimento, uma mais 9 de R$ 97. Da tua parte, você acha que você precisa fazer mais algum investimento para poder acompanhar, para poder me acompanhar no treinamento? E a pessoa vai dizer, não, acho que não, era isso, então ok. Uma mais 9 de 97. Agora você pede para o seu cliente ir para o outro lado da página, do outro lado riscado aqui da folha. E você vai dizer para ele, agora deixa eu te fazer uma pergunta. E agora é o grande detalhe, tá?
Até agora, o cliente pensou sozinho, o cliente respondeu sozinho. Agora, você vai começar a pensar pelo cliente. Você vai pegar o seu papel e vai dizer ele assim, olha só, vou dar um nome para ele. João, olha só, seu João. A gente conversou até agora e tal. E o senhor me disse que realmente as vendas estão muito fracas, né? E que o senhor precisa mudar esse quadro, que assim como tá, não dá mais para continuar. E o senhor inclusive me disse que se não der uma reviravolta, se o senhor não conseguir literalmente vender mais, o senhor provavelmente vai ter que fazer uma redução de custo aí, vai ter que reduzir pelo menos 2 pessoas no seu quadro de funcionários, né? Certo? E ele vai dizer sim, não, assim como tá não dá, pelo menos eu vou ter que tirar 2 vendedoras. E aí você vai olhar para ele e vai dizer assim, quanto que custa hoje fazer 2 rescisões? Quanto que custa hoje demitir 2 funcionários, fazer essa redução? Faz ele pensar, e ele vai responder, nem sei, férias, 13º, né? E ele vai começar a colocar lá, vai custar tanto, então é mais 2, se não mudar a gente vai ter que pelo menos tirar 2, né? Pois é, o senhor também me disse, seu João, que se as coisas continuarem assim como estão, o senhor até tentou fazer uma renegociação lá no seu aluguel, mas o senhor não conseguiu, e que se até o final do ano as coisas não mudarem, o senhor corre um grande risco de ter que fechar, né? De ter que se reinventar depois e ter que fechar. Só que, se o senhor fechar, o senhor também me diz que tem que pagar uma multa na imobiliária, né? Por causa do contrato do aluguel. Quanto que é o valor dessa multa? E ele vai dizer, 5 mil reais. Eu tô chutando, tá, gente? Sim, nem me fala, 5 mil reais. Além de ter que fechar, ainda vou ter que pagar uma multa. Porque renovei meu contrato em abril, 5 mil reais. Pois é. Mas olha só, sabe, seu João, que lá no começo da minha conversa, eu lembro que quando a gente conversou, o senhor me disse que o senhor estava pensando em fazer um investimento numa máquina nova e que essa máquina ia aumentar o seu faturamento em 30%, lembra? Sim, ele vai dizer sim, estava pensando em comprar uma máquina nova, né? Pois então, e o senhor me disse que o senhor ia comprar essa máquina com o valor da venda da empresa que o senhor tem hoje, né? O senhor precisava vender mais para poder comprar essa máquina, né? E que essa máquina ia te trazer um ganho de 30%, né? Sim. Quanto é que o senhor está faturando hoje? Estou faturando 100 mil. Então o senhor quer dizer que o senhor poderia faturar 30 mil a mais, 130 mil mês com essa máquina, né? Ok, 130 mil. Me diz uma coisa, seu João, o senhor tem um plano B para comprar essa máquina e aumentar o seu faturamento caso o senhor não consiga vender mais? E tirar o valor desse investimento da venda que o senhor tem hoje? O que vocês acham que ele vai dizer? Não. O cliente não tem um plano B. Ele não tem um plano B. E aí, gente, eu não preciso nem continuar, porque senão vocês vão começar a chorar com tantas coisas que vocês vão poder dizer do que pode acontecer e do prejuízo que pode ter alguém que não dobrar o seu faturamento. Ou seja, eu falei aqui de 30 mil, de 2 rescisões, de uma multa de contrato. Onde vai parar essa conta? Onde vai parar essa conta? E aí, o grande erro da maioria dos vendedores, né, dos empreendedores, na hora de apresentar sua solução para o cliente, e o cliente dizer tá caro, é achar que o cliente fez essa conta que eu acabei de fazer aqui, na outra metade do papel. O cliente não fez essa conta, ele nunca faz. E sabe por que ele não faz? Porque dizer não para ti é mais fácil. Porque dizer não para você é a zona de conforto dele. Então é aí que a maioria dos vendedores escorrega. E não mostrar para o cliente o que vai acontecer ou quanto custa não fazer o valor do investimento. Aqui, gente, eu dei o exemplo do meu treinamento, né? Dei o exemplo do meu treinamento porque eu acabei de fechar o carrinho essa semana, mas vocês podem com certeza adaptar isso para a mercadoria de vocês. Quando o cliente diz tá caro, pede para ele papel e caneta, risca no meio, de um lado você coloca o seu preço e pergunta: ficou claro para você? O meu valor é esse. Tem mais algum investimento que você precisa fazer?
para me acompanhar? Tem mais algum investimento que você precisa fazer para poder usar minha solução? E o cliente vai dizer, deixa ele responder sozinho no primeiro lado. No outro lado, você pensa com o cliente. Você vai perguntar. E aí você só vai conseguir perguntar se você fizer uma boa prospecção, se você fizer uma boa abordagem, se você fizer uma boa qualificação. O que tu tá falando, Karine? O que é isso? Isso é processo de venda. Isso é processo de venda, né? Então, funil de vendas. Antes de chegar no fechamento, tem uma série de coisas, lição de casa, tema de casa, que precisa ser muito bem estruturado para quando o cliente disser tá caro, você conseguir sair dessa objeção. Então, depois que você chegou lá na segunda parte, você começa a pensar com o teu cliente. Ah, pois então, o senhor me disse lá ainda na prospecção, o senhor me contou lá na qualificação, né? Quando você estava fazendo uma reunião de briefing com o teu cliente para entender se a tua solução realmente resolvia, né? O senhor me contou, a senhora me disse e vai mapeando quanto custa. Ah, vou ter que demitir 2 funcionários se eu não dobrar meu faturamento, vou ter que demitir pelo menos 2 funcionários. Cara, quanto custa demitir 2 funcionários? Bota no papel e faz a conta para ele, porque eles não fazem. Eu vou repetir. O principal erro dos empreendedores quando estão negociando, o principal erro dos vendedores quando estão vendendo é achar que o cliente faz essa conta. E ele não faz essa conta, porque por que eu vou sair da minha zona de conforto? Então, por que é que eu vou sair? Por que eu vou fazer a conta? Por que eu vou sair da zona de conforto? Então, o teu papel, empreendedor, é mostrar para o teu cliente o quanto ele vai perder se ele não comprar a sua solução. Vocês acompanharam o raciocínio aqui, eu cheguei perto de 50 mil com 3 exemplos. E aí me diz, 1 mais 9 de 97 é caro para dobrar o faturamento de quem está prestes a perder 50 mil? Não vou nem responder. É barato até demais. Parece piada, mas não é, é real. Faz esse exercício com o cliente. Diz para ele o seguinte, eu te entendo, mas eu preciso realmente entender o que é esse cara. Eu preciso realmente entender por que é que o senhor está achando caro. E faz a conta para ele. Se você fizer essa conta para ele, ele não vai conseguir te dar não. Porque o teu investimento, a tua solução vai ficar extremamente barata, perto do que ele vai perder se ele não... No meu caso, aqui nesse exemplo, perto do que ele vai perder se ele não comprar a solução que dobra o faturamento dele, né? É extremamente barato, perto de dobrar o faturamento, do valor que ele vai ter na gaveta dele no final do mês se ele dobrar o faturamento. Todo mundo quer isso. Só que você precisa, não basta falar, você vai ter que fazer a conta para o seu cliente, certo? Gente, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, né? Espero que se agora acontecer de novo, e vai acontecer, do cliente dizer para vocês tá caro, vocês vão lembrar de mim, vão lembrar do papel e da caneta e vão contornar essa objeção. Lembrando que essa técnica só funciona se você tiver verdadeiramente certeza de que o que está impedindo do seu cliente de dar o próximo passo, que está impedindo o seu cliente de dar o ok lá no seu carrinho, se você vende um produto online, é a objeção do preço, a objeção, tipo assim, o significado que ele está dando para aquele preço que você está cobrando para entregar a sua solução, certo? Não tem outro caminho, vamos pensar em venda, vamos se preocupar com venda, porque vendas é o coração do nosso negócio e um coração que não bate, que não pulsa, caraca, vai parar na UTI. Eu não quero nem falar em época de pandemia em parar na UTI, né? Então, vamos vender, vamos estourar, vamos fazer acontecer. O dinheiro não sumiu, ele provavelmente está na mão de outras pessoas,
Provavelmente, se você parou de vender é porque outras pessoas estão se fazendo perceber mais importantes nesse momento e o teu trabalho é esse, se fazer importante, se fazer ser percebido e quando estiver na frente do cliente, não perder a oportunidade de venda. Se o teu produto é bom, a tua obrigação é vender para que mais pessoas se beneficiem da sua solução, certo? Vendedor de verdade é gente que ajuda a gente. Empreendedor de verdade é criador de solução, que cria solução para ajudar o maior número de pessoas possível, certo? Um beijão para vocês. Até mais!